O ajustador do pensamento, você tá falando, fazendo uma divisão aqui, né, para fins mais didáticos. O ajustador do pensamento é um ser divino, é o próprio Deus, que em algum momento pode habitar a mente humana, né? Você sempre falou dessa palavra humano, mas para fins didáticos, o que que é um ser humano, cara? Do que um ser humano é constituído? Constituição do ser humano, né? A gente deu uma pincelada sobre isso nos programas passados, mas é sempre bom refrisar isso, para a gente entender. O que que compõe o ser humano, aquilo que a gente chama de humano, né? Sim. A gente é evolução de uma ordem de seres, que começou lá atrás. Compreende? Então, animalmente falando, né? Essas palavras que eu estou inventando aqui, animalmente falando, né? A gente faz parte do processo evolutivo, do trabalho dos portadores da vida de milhões e milhões de anos atrás. Certo. Uma Nós somos, evolução desse trabalho. Sim. organicamente falando, nós somos a consequência final evolutiva, ou final não, né? Pode até não ser, a gente pode até evoluir mais com o passar do Uma tempo. fase, né? Pode ser uma fase, mas em termos de merecimento, de possibilidade de cidadania universal, a gente chegou no ponto que isso já é permitido, né? O ser humano, o corpo humano, né? Lá nesse projeto deles, né? Portadores da vida, no passado. Mas o ser humano em si, a personalidade do ser humano, aquilo que te faz ser reconhecido, caráter e tudo mais, o que que ele é, esse ser humano de verdade? O que que compõe, né? Como você perguntou aí, o que que compõe esse ser humano? O livro Durante ele diz o seguinte: o ser humano ele é composto em 5 fases de realidade: corpo, mente, alma, espírito e personalidade. Basicamente é isso. É a composição essencial, básica, que forma a personalidade humana, o conceito humano, né? Ele também fala da identidade ego, entidade ego. O que é essa entidade ego? É aquilo que você se identifica no progresso da tua vida. É aquilo que você se identifica com a tua mente, apenas isso. Entendi. A Vamos levar profissão, é, tudo no social. é o teu eu, né? O teu eu, identidade natural aqui. Né? Entendi. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar que um determinado ser humano rejeitou a sobrevivência dele, o guiamento do Espírito Divino dele a todo custo, conscientemente. É o ateu. É o ateu, vamos dizer um ateu consciente, aquele cara que ele não quer saber de Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele conscientemente quer ir contra, ele quer o livre-arbítrio próprio dele, da entidade ego da mente dele. E vamos fazer de conta mais ainda, vamos fazer de conta que ele já perdeu o direito da sobrevivência dele. Quer dizer, porque tem, como a gente já falou em lives passadas, tem possibilidade de antes dele morrer, o espírito ir embora. Tipo assim, cansei de ti. Entendi. Entendeu? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quem que seria esse ser humano? Ele seria um ser humano ainda? Sim, seria um ser animado, né? Mas a constituição dele é material apenas. Exatamente. Só o que persiste ali naquela existência são as energias eletroquímicas do corpo. Basicamente, ligado aos circuitos da mente dele, do universo. Basicamente isso. Mas de um ponto de vista cósmico, ele já está morto. Entendi. Compreende isso? Agora, o que vai trazer uma potencialidade frente ao universo dessa pessoa de existir de verdade? É a realidade do ajustador do pensamento, que é um das 5 realidades, como eu falei agora há pouco. O corpo, né, que a gente tem, é um instrumento orgânico, eletroquímico nosso, que veio da Terra e volta para a Terra. Ele é feito só com os elementos que tem aqui, que é o carbono, né? Só serve para isso, é um invólucro, uma máquina, um computador. Só serve para a gente poder manifestar essas unificações da realidade. O segundo é a mente, que para mim, eu gosto bastante. É um dom, uma dádiva. A mente é um presente maravilhoso vindo da terceira fonte centro do universo, que é o Espírito Infinito, a terceira pessoa de Deus. É um dom dado para a gente poder escolher, coordenar, decidir e, principalmente, permanecer, nos espiritualizarmos, né? Nos sobrevivermos. Né? Essa mente tem essa função. Durante a nossa vida, a gente usa a mente para tudo. Para tomarmos nossas decisões, fazermos nossas escolhas, construirmos a nossa própria identidade. Mas quando ela é usada com sabedoria, a gente, através dessa mente,
consegue conectar a nossa realidade material com a nossa realidade espiritual, que é a realidade desse espírito. Então, veja, ela é o intermédio, né? A mente, ela é coordenadora. O que o livro de Antia diz? Que os sistemas materiais, eles são subordinados. Então, tudo que é matéria, tudo que é material, perecível, é subordinado, é uma consequência energética das escolhas mentais, dos trabalhos mentais. A mente, ela é coordenadora. Ela coordena. Tudo que você quer manifestar, realizar, construir na tua realidade material ou na tua realidade espiritual própria, que é a tua alma, né, que a gente vai falar agora logo mais, a tua mente tem essa potencialidade. Ela coordena. E o espírito, ele é potencialmente diretivo. Ele direciona. Por que o livro diz potencialmente? Porque depende da escolha da mente. Do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Compreende? Esse livre-arbítrio, cara, que a gente tem, ele não é um livre-arbítrio absoluto. Ele é um livre-arbítrio relativo. Compreende? Que sentido você tem de fazer um ser que não vai servir para nada? Deus não faz nada em vão. Até porque existe a palavra cooperação, né? Então tem que ter o livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente. Deus, ele te fez para um propósito. Ele não fez você para vagar e regozijar da vida eterna sem para nada. Sim. Não existe essa possibilidade. A filiação, ela é uma dádiva, claro. O filho não escolhe que ele quer ser filho. Ele simplesmente ganha o dom da vida. Não é assim que funciona também pra gente aqui? Mas tem um propósito. É justamente por conta desse propósito que o livre-arbítrio ele é relativo. Então, o que a gente viu até agora? Corpo, né? Mente e a alma. O que é essa alma? Ela é o embrião. Ela é justamente aquilo que vai trazer pra gente a possibilidade de sermos cidadãos do universo, eternos. Ela é uma possibilidade. Para fins práticos, ela é o nosso próprio espírito. É o espírito que a gente está construindo pessoalmente, através do nosso esforço, do nosso conhecimento, da nossa própria labuta interna. É a nossa alma. É ela que vai transcrever tudo de importante espiritual da gente aqui nessa vida terrena, que é curta e rápida, é só um vestibular, para depois, com o Espírito Divino voltando, né, continuar a evolução dela. Eu não vou entrar a fundo nisso porque a gente já falou em programas passados. Sim, né? falamos muito. Tem a quarta realidade, que é o próprio Espírito, que a gente está falando nesse programa em específico dele, né? O Ajustador do Pensamento, que é a realidade própria do Pai Universal, é o Deus mesmo operando na mente do ser humano. Muita gente se questiona isso daí. Esse Deus é nós, somos nós de verdade, ele é a gente que... tem até um questionamento que diz o seguinte: se você está na sua mente se questionando, quem é que está ouvindo? Ou faz o contrário. Se você está ouvindo um questionamento interno, quem é que está fazendo essas questões internas? Então Quem sempre tá fazendo tem. essa inspiração. Exatamente. Sempre tem um paralelo ali. Tem alguma outra Até na realidade. questão da oração, né? A pessoa está orando para quem? Para quem? Para um determinado ser individual. É um negócio individual, né? É uma realidade individual. Então, ele existe para esse fim, para esse propósito, ajustar a mente do ser humano. Ele está aqui para eternizar. O que diz a Bíblia? Vamos lá para a Bíblia Sagrada, que é algo bem mais conhecido, né? Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. Eu não sei em qual passagem bíblica isso está escrito, mas está escrito dessa forma que eu falei. O corpo fica no barro, né? Volta para o barro e o espírito para... Compreende? Sim. Que espírito é esse que volta para Deus que o deu? Se o espírito volta para Deus que o deu, quem é que vai para o inferno depois? Segundo a crença de muitas religiões evolucionárias aí. Né? Se Deus deu o espírito e segundo a Bíblia esse espírito voltou para Deus, quem é que foi para o inferno? Não faz sentido. Compreende isso? Sim. Então, esse espírito que volta para Deus é o próprio eu superior, que é o objeto de estudo desse programa. Né? Ele volta, depois que termina a missão dele aqui, ele vai embora sem cerimônia nenhuma, do jeito que ele chegou. Ele volta do mesmo jeito. Volta para Deus de novo, para o seio do Pai lá, para o mundo dele, divino dele. E aqui, a sua alma, que é o seu espírito próprio, que você, com o seu próprio esforço, trabalhou pela existência dele, vai aguardar a próxima etapa da tua vida, que são os mundos das mansões, né, que Jesus falou. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E tem a quinta fase de realidade, que é a personalidade. Agora, essa personalidade, cara, ela é
objeto de muito questionamento, porque muita gente pensa que a personalidade é o caráter. E não é. O caráter, na verdade, é aquilo que Aqui você... no mundo, nesse Isso. mundo aqui, entendi. Na nossa realidade, muita gente pensa que a personalidade dele é forte, tem um temperamento forte, tem a personalidade forte. Não é. Isso aí Isso, é segundo o livro de Urante, é muito mais amplificado. muito mais amplificado. Vamos entender assim. A personalidade, ela é uma realidade que unifica todas as outras. Você é reconhecido no universo, no mundo, onde você estiver, pela sua personalidade. Ela é única, é uma digital cósmica. Vamos entender assim. Tá, irmão, beleza, mas é, por partes, né? Me perdoe a interrupção. Mas se unifica não aqui, nesse planeta. Né? A personalidade. Não, Ainda não há uma personalidade. Não, aqui já existe. Já existe uma Você personalidade é uma aqui. personalidade. Então e eu toda sou. essa constituição do ser humano já existe aqui nesse planeta. Exatamente. Entendi. Já está aqui já operando. É porque eu imaginava que essa personalidade existiria a partir da fusão com o ajustador. Não. Entendi. Não. A gente pode até falar um pouco mais pra frente disso daí, na questão da personalidade mesmo, né? Que a gente Perfeito. você pode questionar isso depois, a gente pode falar sobre Sim, isso aí. até porque vai avançando com o tema e a gente acaba extrapolando. Exatamente. Meus irmãos, para quem ainda não está habituado com a linha de raciocínio do livro de Urante, às vezes parece um tanto quanto complexo. E deveras é um pouco, mas com muito que a gente tem que ter esse esforço de estudar, de buscar o conhecimento, a gente vai elucidando algumas coisas. Eu, por exemplo, sempre estou em questionamentos aí para compreender cada vez mais as teses do livro. Inclusive esse é um questionamento sincero que eu estou fazendo para você.